Fala, meus amigos, tudo bom? Português Ninja na área. Vamos para um bizu de estilística, tá? Figura de linguagem. O que acontece? Nesse vídeo eu vou dar uma técnica, eu vou ensinar uma técnica de memorização que serve para decorar, como eu decorei, 26 figuras de linguagem, tá? O que acontece? Vamos lá, resolver um grande probleminha. O estudo de português para concurso, ele é dividido em realmente estudar, entender e aprender. Isso o professor, ele te ajuda e tal. E tem uma parte que professor nenhum vai conseguir fazer por você, que é decorar a matéria. Tem a parte suja, a parte que você tem que decorar. Por exemplo, são 26 ou 28, se eu não me engano, figuras de linguagem mais tops assim para cair um concurso que eu vou ensinar. Bom, vamos lá. Como é que você vai decorar 26, 28 nomes que talvez você nunca tenha ouvido falar, tipo anástrofe? O que é uma anástrofe? Aí você, além de saber o que é uma anástrofe, você tem que se familiarizar com o nome e entender. Então, quando você for decorar uma coisa, use técnicas de memorização. E a maior técnica de memorização é você fazer uma associação, tá? O que é uma associação? Por que você lembra daquele filme que você viu há anos atrás? Porque um filme tem imagem, cor e movimento. Você tem que fazer a mesma coisa na sua cabecinha, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, anástrofe ou inversão. É óbvio que na tua prova não vai cair inversão, senão vai ficar bem fácil, tá? Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você, anástrofe, na minha cabeça, lembra catástrofe. Então, toda vez que eu ler anástrofe, até eu entender, me familiarizar, vai ser catástrofe, tá? Vamos lá. Sujeito, verbo e complemento. Isso daqui é uma ordem é uma ordem direta, é uma ordem sintática da frase, tá? É uma ordem direta sintática da frase. Sujeito, verbo e complemento. O que é uma anástrofe? É justamente quando essa ordem sintática, essa inversão da frase, ela é feita. Então, a anástrofe é a inversão dessa ordem sintática. Quer ver um exemplo? Que você ouvia muito lá na sua primeira série. Vovó viu a uva. Sublinha o verbo, viu, tá? Quem é que viu a uva? Vovó. Vovó é o sujeito. A vovó viu, quem viu alguma coisa, a uva. É o complemento. Essa é a ordem sintática direta de uma frase. Sujeito, verbo e complemento. Vovó viu a uva. Quando você inverte essa ordem, você bota o objeto direto na frente, o sujeito no fim, o verbo no início. Quando você mexe nessa ordem, o nome disso é anástrofe. É uma figura de construção sintaxe na estilística, tá? Uma figura de construção. E o nome é anástrofe. Como agora eu vou memorizar? Lembra que eu falei? Anástrofe lembra catástrofe? Agora eu quero que você faça um filme na sua cabeça com coisas absurdas, com cores, com uma imagem bem viva. Na minha cabeça, lembra que eu falei? Lembra catástrofe? Eu vou lembrar de uma batida de carro, de um engavetamento melhor, de uma rodovia. O engavetamento, os carros que estavam numa ordem acabaram passando por uma outra ordem. O impacto foi tão grande que um carro passou por cima do outro, ou seja, houve uma inversão na ordem da fila dos carros. Então, catástrofe, eu vou lembrar dessa batida que inverteu os carros, o da frente passou para trás, o do meio ficou em cima do outro. E toda vez que eu lembrar de catástrofe, que é a inversão dos carros na batida, eu vou lembrar de anástrofe. Catástrofe, anástrofe. Catástrofe, inversão dos carros. Anástrofe é uma inversão na ordem sintática de uma frase. Bom, esse é o bizu de memorização para você decorar
essa figura de linguagem em especial. Lembrando que na tua prova, muito provavelmente não vai cair inversão. Você tem que saber que anástrofe se chama também inversão e que anástrofe é uma ordem, perdão, é uma inversão na ordem sintática de uma frase, tá? Você pode fazer com... Eu quis lembrar de catástrofe e fiz um filminho na minha cabeça que se cair, por exemplo, na prova, né, uma questão anástrofe, lá nas minhas alternativas para saber, anástrofe eu vou lembrar de catástrofe, que eu vou lembrar de inversão. Vou lembrar da inversão da ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Vou lá no comando da questão e vejo se há essa inversão, se o sujeito está no fim, está no meio, se o complemento está no início, no fim, no meio, se houve essa inversão. Aí fica mais fácil. Esse método para decorar anástrofe, acredite, tem método, tem historinha para decorar todas as figuras de linguagem. E sendo assim, você fica mais confiante, o termo é esse, quando cai uma questão. Porque você pega uma prova, bota aí de 30 questões, se o examinador quiser complicar a tua vida, ele vai colocar 1 ou 2 questões disso daqui e muito provavelmente você não teve tempo de decorar e estudar, porque você está preocupado em interpretação, está preocupado em regra de crase, está preocupado em um monte de situação e você fica num desespero danado. Acredite, toda vez que você aplica técnicas de memorização, você vai mais confiante para uma prova, para essa parte que só você pode fazer, que é decorar a parte que tem que ser decorada. E decore de forma inteligente. Decore de forma objetiva. Brinque, abuse da sua imaginação. Essa aqui é uma técnica de memorização, por associação. Em outros vídeos, eu vou até falar de outros métodos de aprender e de decorar também o que precisa ser decorado, tá? Fique com Deus, se inscreva no canal, dê um like, passe um feedback para mim, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus.